dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou no seu programa Saúde na sua TV Passo Fundo. Eu já vou de imediato agradecer os nossos nobres patrocínios, pois a gente tem hoje a nossa Super Jureci nutricionista, carteirinha do time TV Passo Fundo, vai falar hoje sobre dieta sem glúten, sem lactose, mas tem muita coisa por aí. Vou agradecer os patrocínios. Oficina de vacinas crianças e adultos, Estética Face, harmonização e estética facial. Orro by Mr. Ray. Gil Vink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Convicta Modas. E Mano Escobar. Então, Jureci, a palavra é tua, porque a gente estava te esperando. Ótimo, mais uma vez, né? Muito feliz por estar aqui conversando sobre esses assuntos que sempre geram polêmica, sempre geram dúvidas, né? E assuntos também que geralmente fazem parte das minhas caixinhas de pergunta, né, no Instagram. Então sempre surge essa dúvida, né? Tenho que tirar glúten? Preciso tirar o leite? Como é que não é? Faz mal se eu tirar? E isso que é importante nós frisarmos hoje para as pessoas em relação a toda essa polêmica. Porque hoje, Lívia, nós temos a sociedade em si tem uma alimentação extremamente industrializada. E todos os produtos industrializados, eles, né, recebem muita farinha, muitas vezes muitos laticínios, e é isso que nós precisamos conversar com as pessoas, né, com os telespectadores, reforçando o porquê que nós precisamos controlar algumas coisas. E é isso que entra. As pessoas hoje, não tem glúten, não tem leite, posso comer, devo comer, como é que funciona? Então nós precisamos ter o entendimento seguinte, de que o organismo hoje, o organismo humano, é um organismo que não está mais adaptado para digerir determinados alimentos, tá? E o glúten, o que ele é? Ele é uma proteína, tá? Presente nos cereais, no trigo, no centeio, na cevada. E essa proteína é uma proteína que o nosso intestino ele não consegue digerir por completo. Tá? Tendo em vista essa longa caminhada que nós viemos de uma alimentação muito industrializada, né? Antigamente os nossos avós não tinham esse problema em relação a comer pão e ficar sobrecarregado, ter problema de intestino, ter problema de gastrite, ter problema de ansiedade. E por que modificou isso ao longo dos anos? Porque além do nosso organismo ter sofrido uma modificação, os alimentos também passaram por um processo de modificação. E nós conseguimos hoje observar que os estudos mostram que a farinha de trigo brasileira, ela sofreu um processo de modificação no seu genoma, né, lá ali no seu processo genético. E isso faz com que esse glúten presente na farinha não seja um glúten que o nosso organismo tenha capacidade de digerir. E isso também se deve à qualidade estomacal da população brasileira, porque o estômago da população brasileira está sofrendo muitos problemas, e é por isso que hoje muitas pessoas sofrem com alteração de acidez, ou excesso de acidez ou falta de acidez, e isso dificulta o processo digestivo dessa proteína que seria muito grande para a nossa qualidade digestiva. O glúten hoje presente na nossa alimentação, ele pesa 30 vezes mais do que o nosso intestino teria capacidade de digerir. E tudo aquilo que não é digerido, que não é absorvido, ele se torna inflamatório. Tá? E aí vem a pergunta, mas não posso mais comer pão, não posso mais comer farinha? Não é assim, tá? Nós temos sim pessoas que têm um problema muito mais crônico em relação à farinha e que devem por um período retirar para fazer adaptação digestiva e depois novamente reincluir esse alimento, aos poucos. O problema é que a população brasileira come glúten, come farinha o tempo todo, o dia todo. Então, a nossa alimentação, que anteriormente era mais natural, o arroz com feijão, o aipim, a batata, deu espaço para o hambúrguer, né, o pão industrializado, né, todos esses produtos industrializados. Então, está aí um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje. Eu ouvi uma frase, tudo que dura muito, que tem no mercado, não é bom. É verdade? É verdade. Então, quanto maior for o tempo de prateleira de um alimento, menor vai ser o teu.
Então, se tu for observar hoje em dia, um pão de supermercado, ele é um pão que ele se conserva por um bom tempo, ok, só que ele recebe uma carga de aditivos químicos, conservantes, para justamente aumentar o seu tempo de prateleira. Só que tudo isso acaba também desordenando lá no nosso intestino essa capacidade de digestibilidade em relação ao glúten e também ao leite. A farinha é a mesma, mas então se a gente tiver que optar pelo menos ruim, o cacetinho ou o pão fatiado que vem industrializado? O cacetinho que sai na hora ali quentinho ou não? O pão caseiro de fermentação natural. Nenhum nem outro foi a resposta dela. Porque o que acontece? O pão cacetinho, né? O pão francês, ele é no Rio de Janeiro, ninguém vai me vender. Ninguém vai te vender. Ele é um pão que ele, além dessa farinha, ele recebe um realçador do fermento. Tá? Tanto é que se você for fazer pão na tua casa, no frio dificilmente ele cresce, fica um pão mais embatumado. E como é que no mercado, na padaria, ele sempre cresce? Porque ele recebe esse realçador. Embora esse realçador esteja proibido, né, muitos lugares ainda utilizam. Então é por isso que a farinha, que ela sofreu esse processo de modificação, ela também sofreu modificação justamente para conferir um pão mais fofinho. Tá? Tanto é que muitas pessoas que têm problema com o consumo de glúten vão comer pão na Alemanha, na Europa, não sofre a mesma alteração, porque é outro tipo de farinha. O que me preocupou é que quando você me tratava, e vai me tratar de novo, você tá bem? Eu juro. A gente descobriu a minha intolerância à lactose, que a gente vai falar depois. Mas a de glúten eu fiz o exame e deu negativo, quer dizer que eu posso ter qualquer Tu pode ter uma sensibilidade, tá? Aí que gera sempre o maior problema. Isso aí, tá? Fica difícil. Aí que gera o maior problema, porque as pessoas sentem desconforto ou têm alguma suspeita, vão lá e fazem alguns exames. E os exames dão negativo. Por quê? Porque assim, ó, analisando assim, de uma forma mais leiga, quando tu vai avaliar se você tem problema com o glúten, existem vários parâmetros que o laboratório avalia, tá? 4 ou 5 parâmetros. Então, todos deveriam dar sim para que você tenha um problema. Só que se você fez um laboratório e 2 ou 3 deram sim, o restante deram não, o laboratório te exclui desse diagnóstico. Só que nós precisamos entender o seguinte, que existe o problema de intolerância, que ou seja, você não tem a enzima que digere essa proteína, é uma coisa. Mas você pode ter sensibilidade, que é uma dificuldade digestiva. Aí não vai aparecer nesse exame. Fica ligado, porque na sequência eu vou seguir perguntando o que a gente tem vergonha de perguntar. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de olho.
tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Já é o segundo bloco do programa Saúde com a Jureci, a nossa nutricionista, que tá falando sobre glúten. E a gente fica aqui perguntando. O Bertoc entra. O Bertoc tem que fazer parte um dia, sentar aqui, tu não acha? Eu acho. Porque a gente faz todas as perguntas que a gente pode e não pode pra ti. E o glúten? Vamos continuar? Sim, na verdade, o que a gente consegue observar hoje? O que os estudos mostram? O glúten é uma proteína muito grande, tá? Ela é muito grande e ela sofre muito trabalho para o organismo digerir, tá? Então é mais ou menos assim. E o que a gente consegue observar? O que os estudos mostram? Que essa molécula, ela acaba interrompendo e acaba dificultando muito todo o processo de absorção pelo intestino. Então por isso que ele aumenta essa propensão inflamatória. Então se você já é uma pessoa que tem problema de intestino, que nem por exemplo, pessoas que têm doença autoimune, que nós já fizemos um programa aqui falando, o glúten tem um ponto muito importante para o agravamento da doença. Assim como as doenças neurológicas, neurodegenerativas também, tá? E também de problema neurológico. Então, nós conseguimos observar hoje que esse glúten, quando ele cai no intestino, ele vai para o cérebro e ele atravessa a membrana hematoencefálica e acaba circuitando alguns neurônios. Então, com isso, aumenta a ansiedade, ele pode aumentar quem tem autismo, agravar o quadro clínico, quem tem TDAH, principalmente, tá? Ele agrava bastante. Hoje nós temos estudos... Eu tenho tudo. Então, por isso, assim, aqui, o que a gente reforça? Diminuir ao máximo, tá? Existe sim aquelas situações em que a gente precisa retirar por um período e fazer essa adaptação digestiva, essa adaptação intestinal para o organismo novamente responder ao consumo do glúten. Que foi uma pergunta que eu te fiz em off agora há pouco. Eu disse, amiga, a gente não vai poder nunca mais comer o pão se a gente tá com esse problema com glúten e nunca mais um leite e um queijo? Não, por isso que assim, não basta também a pessoa detectar que tem problema, tá? Ela precisa assim retirar, mas a gente precisa arrumar esse intestino. Tá? Não adianta só tirar, porque tu vai voltar a comer e você vai voltar com os sintomas. Então, por isso que hoje nós conseguimos observar muitos sintomas, muitos sinais que as pessoas emanam e que tem muito a ver com essa digestibilidade dificultada em relação ao glúten. Tá? Então, ele se torna inflamatório justamente pelo alto consumo e pela dificuldade digestiva. A pessoa já acorda de manhã pensando no pãozinho com manteiga. Isso aí. E olha para te ver como que é interessante. As pessoas assim comem pão a vida toda e não enjoam, né? Por quê? Já parou para pensar? Nunca tinha pensado. Por quê? Porque o glúten, como ele é inflamatório, ele forma no intestino uma substância chamada gluteomorfina, que é um opioide. Então ele vai para o cérebro e te dá aquela sensação de felicidade. Satisfação. Tá? Satisfação. Por isso que é muito difícil tirar o pão. Tá? Então tu come pão o dia todo dia e não enjoa. Como assim? Você começa a comer batata, digamos. A batata é diferente. Primeira semana tu já enjoa. O ovo, qualquer outro alimento. Então os alimentos que têm esse potencial inflamatório, eles não enjoam. Doce, tu come chocolate sempre, tu não enjoa de chocolate. Tu pode enjoar do tipo de chocolate, da marca, mas do chocolate tu não enjoa, né? Então, por isso que nós precisamos começar a desinflamar, retirar esses alimentos e remodelar o organismo para conseguir adaptar. Primeiro passo. Primeiro passo.
Muita água. Muita água, observar a qualidade digestiva, adaptar esse estômago, arrumar esse intestino, para daí a gente começar a conversar em relação a essa introdução. O que mais falamos sobre glúten ou já entramos na lactose? No leite? No leite. O leite também ele é outra situação, tá? O que nós observamos hoje, tá? Não só observamos, mas o que já é demonstrado. Que o leite de hoje em dia ele é totalmente diferente também do leite de antigamente, que nós bebíamos quando criança. Por quê? Porque nós bebíamos o leite muitas vezes de vaca alimentadas com o pasto. Nem pasto tem hoje. Hoje nem tem pasto e as vacas de leitaria, elas são alimentadas com ração. E essa ração, ela altera a composição proteica do leite. É o que ela come? E é o que ela come. Então, porque o organismo da vaca também não é adaptado para comer ração. É adaptado para comer pasto, tá? Então, por isso que gera esse problema. Então, a indústria, ela precisa aumentar a sua produção leiteira. Então, por isso, precisa melhorar a alimentação da vaca. Então, essa vaca, ela produz um leite que é um leite também com um teor de caseína, que é a proteína do leite, muito grande. Além do que, ele tem outra proteína que é inflamatória, que é a lactoferrina. Tá? Então essa lactoferrina ela também tem essa propensão inflamatória. Só que o que mais pesa no organismo das pessoas hoje é a caseína. Então quando a pessoa ela consome muito leite, né, e tem esse problema com a caseína, a tendência é que o intestino fique mais preso. Tá? Então é um intestino mais sobrecarregado. Então a caseína ela é inflamatória. Então ela acaba obstruindo também a barreira intestinal e aumentando também toda essa propensão inflamatória. Por exemplo, pessoas que têm muito problema de enxaqueca, pode ser problema tanto com o glúten quanto com o leite. A gente precisa investigar. Mas quem tem sinusite, amigdalite e otite é leite. Tá? Então, cada vez mais as crianças estão desenvolvendo essas alergias. E aí tá com amigdalite e vai tomar um leitinho quente para as amígdalas. Isso aí. Piora. E aí, piora, tá? Nossa. Existe um ditado que é muito comentado dentro da nutrição, quem trabalha muito com essa parte de alergia e intolerância, é o seguinte: tem amigdalite, tira o leite que tu não tira a amígdala. Gostou do final desse bloco? Fica no terceiro que ela vai trazer mais informações. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista. Sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban.
escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco falando sobre consumo de leite, glúten com a Jureci. Eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Estética Face, Harmonização e Estética Facial, Orro by Mr. Ray, Gil Vink Psicologia, Jureci Machado Nutricionista, Dr. André Kuhn Cirurgia do Joelho, Convicta Modas e Mano Escobar. Por que tão rápido? Porque eu quero que ela continue a responder as nossas perguntas. Siga, Jureci. Bom, questão do leite, né, que nós estávamos comentando. O leite tem sempre também uma polêmica. As pessoas consomem, sentem desconforto e também fazem o teste de lactose. Às vezes não acusa, às vezes acusa muito leve, né? E o que é importante entender? Que a lactose é o açúcar do leite, tá? E o que é essa intolerância? É a pessoa que não tem a enzima no intestino que quebra a molécula da lactose. A lactose, ela é uma molécula que ela é galactose, uma molécula de açúcar e uma molécula de glicose. Então, ela é como se fosse unida. Então, ela precisa receber a ação de uma enzima para quebrar e ser absorvida na forma de glicose, tá? Então, quando ela é quebrada, com facilidade, essa pessoa absorve com facilidade a glicose e a galactose vai lá para o fígado para se transformar em glicose, ok? E vai para a corrente sanguínea. Só que a maioria das pessoas hoje já estão nascendo com deficiência dessa enzima. E aí começam a consumir muitos laticínios, acabam ferrando ainda mais e prejudicando a ação dessa enzima. Só que a lactose, ela é o quê? Ela é irritativa para o intestino, tá? Só que a caseína, que é a proteína, essa que é a perigosa, porque ela é inflamatória. E tem que tomar cuidado, porque as pessoas caem na ilusão de ir para produtos tudo zero lactose. Eu ia dizer, zero lactose. Na verdade não é. É o produto, o leite em si, que ele recebeu a ação da enzima lá dentro. Então ele quebra essa molécula lá dentro. Tanto é que o leite, ele é mais doce. Então tem que tomar cuidado, porque se você tiver um problema mais sério de intestino, esse leite ele vai irritar muito mais o intestino, porque vai ter uma carga maior de açúcar. E como é que tu vai saber se tem caseína ou não? Todos têm? Todo leite de vaca tem caseína. Mesmo zero lactose. Mesmo então. Zero lactose. Então nós estamos sendo enganados. Porque na verdade é o seguinte, o produto que, se o teu problema for só lactose, até ok você consumir. Mas geralmente, quando você tem uma intolerância à lactose, já vem associado com uma sensibilidade ou alergia à caseína, que é a alergia à proteína do leite de vaca. E como ficamos num mundo que só tem glúten e lactose em tudo, para tudo que a gente olha? O que a gente vai tomar de café, o que a gente vai... As pessoas, né? Nossa, mas eu prefiro ficar mal, deve ter gente falando e pensando isso, mas não deixar meu pãozinho ou então meu leite de lado. Nós precisamos leite? Não. Não precisamos. Ela foi assim, ó. E eu falo isso com dor no coração, porque eu sou uma pessoa que eu adorava muito o leite, só que depois eu descobri que ele também me causava esse problema, eu consegui entender as alergias que eu tinha. E aí quando eu retirei, mudou meu organismo da água para o vinho. E a caseína, ela também tem esse efeito inflamatório semelhante ao do glúten. É muito difícil você querer tirar. É muito difícil uma pessoa que é muito dependente do queijo querer tirar o queijo, porque ele causa esse processo inflamatório. Então, por isso que nós precisamos entender o quê? Como conviver no mundo desse. Quanto menor for o padrão de industrialização da nossa alimentação, melhor vai ser. Mas aí eu vou substituir o leite de vaca pelo de amêndoas ou de arroz. Ele vem na caixinha. Pelos leites vegetais, isso. Ou você pode fazer em casa, ou você pode consumir esse de caixinha, tá? Ou também você pode não utilizar o leite, tá? E você pode fazer essas substituições por outros alimentos. E que alimentos? Geralmente a gente preconiza o quê? Uma alimentação mais natural possível. Como natural? Ovo, mandioca, polenta, arroz, batata, ter uma alimentação mais naturalizada do que essa alimentação industrializada que nós temos.
Jureci, o que não podemos deixar de falar no programa de hoje, então? Que as pessoas precisam observar em relação ao consumo desses alimentos. E o que é importante falar também é o seguinte: quando uma pessoa tem uma sensibilidade à caseína, geralmente, o efeito no organismo, ele não é de imediato, ele pode ocorrer até 72 horas depois. Então a pessoa fica mal, fica estufado, intestino sobrecarregado, nem sempre vai ser de imediato, tá? Às vezes consumiu no sábado uma pizza, o efeito, mas o potencial efeito inflamatório pode ocorrer lá por segunda ou terça-feira. Então as pessoas têm que prestar atenção no seu organismo, prestar atenção na sua qualidade digestiva e intestinal e também ter a percepção do que comeu, mas não só o que comeu no dia, mas até 3 dias anteriores. Inchaço mais só na barriga ou no corpo inteiro? Pode ser também no corpo inteiro, tá? Então você pode começar a reter muito líquido, você pode inchar, ficar mais ansiosa, mais nervosa, também por conta dessa sobrecarga inflamatória desses alimentos. E aí, você está consumindo muito glúten, muita lactose? Tem dúvidas? Pergunte a Jureci, porque ela é muito ativa nas redes sociais. Sigam Jureci Nutricionista, né? @Jureci Nutricionista no Instagram. E ela sempre vai responder as suas dúvidas. O que você pedir, ela vai falar aqui no programa Saúde, que você encontra em todas as redes sociais. Um abraço para vocês, Mevidele, menos leite, menos caseína. Tchau. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais.